Olá, crianças, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Hoje vamos estudar a lição de número 11, que fala sobre o homem rico e o pobre Lázaro. Vocês já ouviram falar dessa história? Vamos fechar os nossos olhinhos e pedir para Deus, que nós possamos entender o que Ele quer falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, sou grata a Ti por mais esse dia, Senhor, pelo fôlego de vida, o ar que respiramos, pela vida de cada criança, de cada professor, Senhor, fica conosco, que eles venham entender a Tua palavra, Senhor. Amém. Crianças, então vamos lá, pega a Bíblia, vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 20, que é o nosso texto áureo que vai falar: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui a tia leu na Bíblia, agora a tia vai ler aqui na revista, que fala assim, resumindo: ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Mateus capítulo 6, versículo 20. Crianças, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm o hábito de ajudar o seu próximo, um amiguinho, um vizinho? Não importa como. Vocês têm o hábito de ajudar alguém? Acredito que sim, Então vamos lá para vocês entenderem a nossa lição de hoje. Jesus, crianças, ele contou histórias para diversas pessoas, até mesmo para aquelas que menos queriam ouvir. Os líderes religiosos daquela época. Para eles, a riqueza era uma prova de que a pessoa havia cumprido a justiça de Deus. E não é, crianças? Isso é um pensamento errado em relação à natureza do Criador. Não quer dizer que se você tem riqueza aqui na terra, que você já cumpriu a justiça de Deus. Não, não é assim, Vamos então entender. Então, crianças, Jesus iniciou a história da seguinte maneira: havia um certo homem que tinha muitas riquezas e vestia roupas muito caras. Ele era muito rico, só andava arrumado, tinha bastante dinheiro. Ele vivia dando festas em sua casa, esbanjando riquezas e esbanjando tudo que ele tinha. Também havia um homem pobre, que se chamava o quê? Lázaro. Lázaro, ele tinha muitas feridas em seu corpo e vivia mendigando, pedindo esmola, Ele ficava mendigando à porta da casa do homem rico. Ali, Lázaro esperava uma migalha que caísse da mesa do rico para matar a sua fome. Então, crianças, o homem rico, ele tinha um coração duro e não era grato a Deus. O grande problema daquele homem não era a sua riqueza, mas o seu egoísmo que o levava a não querer ajudar Lázaro em sua necessidade. Certo dia, aconteceu que Lázaro morreu. Lázaro era o que ficava mendigando, ele morreu. Ele foi levado pelos anjos de Deus até o céu para estar com Abraão em uma grande festa. O rico também morreu e ele foi sepultado. Só, crianças, que a alma daquele rico foi levada a um lugar de sofrimento e angústia. Então ele pediu que Lázaro molhasse o dedo com água fresca e viesse refrescar a sua língua, pois estava sofrendo em extremo naquele lugar de escuridão e fogo. Então, o rico, ele morreu, ele foi para um lugar de sofrimento, e o pobre que estava mendigando, ele foi para um lugar bom, Então, crianças, Abraão afirmou ao rico que em sua vida ele havia recebido várias coisas boas e teve do melhor que o mundo pudesse dar. Ao contrário de Lázaro, que era um mendigo, que só experimentou sofrimentos. Mas agora Lázaro estava feliz no céu e o rico em um lugar de dor e angústia.
Então ali, crianças, ninguém de nenhum dos dois lados poderia atravessar para o outro. O Lázaro, que era o mendigo, né, que estava mendigando, ele estava no céu, e o rico foi para um lugar de tormento e sofrimento, e nenhum podia ir para o lugar do outro. O rico até chegou a pedir a Abraão que permitisse que enviasse Lázaro até a casa de seu pai, a fim de alertar os seus parentes acerca do que deveriam fazer para que não viessem também para aquele lugar de sofrimento. Então, Abraão lhe explicou que a família dele tinha a palavra de Deus e, lendo, saberiam que o suficiente para que não fossem para aquele lugar. Porém, crianças, Abraão deixou claro que se eles não acreditassem na palavra de Deus, tampouco acreditariam em quem ressuscitou. Então, crianças, o que nós vamos entender com essa palavra? Que o rico, crianças, ele não foi para o inferno por causa da sua riqueza, mas porque ele era egoísta e recusou-se a alimentar Lázaro, acolhê-lo ou cuidar dele. Com essa história, Jesus deixou bem claro que a posse de riquezas não nos garante a entrada no céu, e sim a graça de Deus mediante a fé. Crianças, o que nós queremos entender? O que adiantou para o rico adquirir tantas riquezas e não ter a vida, a maior riqueza, que é a vida eterna, né? Então essa palavra, criança, ela quer dizer o quê? Que nós podemos ter riquezas? Sim, só que nós, com a nossa riqueza, se nós encontrarmos um vizinho, alguém que está precisando, nós temos que ajudá-lo, né? Ajudá-lo a comprar um alimento, a ajudar aquela pessoa que está pedindo ajuda. Tá bom, crianças? Então, que nós venhamos a juntar tesouros no céu. O que é ajuntar tesouros no céu? É você ver alguém mendigando, você vai lá e ajuda. Tá passando necessidades, você vai lá e ajuda. Tá bom, crianças? Deus abençoe, que vocês entendam essa palavra e fiquem com Deus. Amém?